tem. Quem não tem, não dá porque não tem. Mas eu sei que você tem glórias e honras para o Senhor. Então glorifique, alegre-se, aleluia, busque e fique atento. Amém? Queria chamar o Serginho aqui. O Serginho que não é malandro, para ele fazer mais uma oração e em seguida o ministério de louvor. Salve, irmãos, na paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. Motivo de muita alegria estar aqui nessa manhã com os irmãos. Queria desde já agradecer a confiança dessa igreja e desse pastor, irmão Evar, que não está aqui nessa manhã, mas ao qual o pastor pediu para me ajudar nos trabalhos de missões. E aqui estamos nessa manhã para glorificar o nome do Senhor Jesus. Alguns irmãos não sabem, mas ainda eu vou contar nessa manhã que um dos motivos de eu estar nessa igreja, nesse ministério, é o culto de hoje, o culto de missões. E aqui vamos fazer uma oração nessa manhã. Logo após o ministério de louvor, estará com oportunidade para louvar com 2 hinos. Em seguida vamos dar sequência nesse culto de adoração ao Senhor nessa manhã. Amém? Eu queria convidar os irmãos nessa manhã para ficarmos de pé, orarmos ao Senhor pelos missionários que estão em campo nesses momentos difíceis e as autoridades do nosso país, a qual nós devemos orar para que nós iremos bem com eles. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesta manhã, Senhor Jesus, neste culto de missão, nós pedimos a Ti, Senhor, que vá de encontro a cada missionário, Senhor Jesus, desse ministério, Senhor, a cada missionário desse país, Senhor, se encontra no campo de batalha hoje, Senhor, dando ali, Senhor, o seu melhor, para que o nome de Jesus seja glorificado, Senhor, em toda a terra. Pai Santo, nós pedimos a Ti, Senhor, nesta manhã, seja com eles, Senhor, dá força, Senhor, para aqueles que estão fracos, Senhor, dá, Senhor Jesus, ali o mantimento que eles precisam, Pai, dá condições, Senhor Jesus, para que eles venham trabalhar e para que o Teu nome, Senhor Jesus, venha a ser, Senhor, espalhado sobre todos os cantos da terra nessa manhã, Pai. Pedimos a Ti ainda, Senhor, que venha abençoar as autoridades do nosso país, Senhor Jesus, o nosso presidente, Senhor Jesus, o nosso governador estadual, Senhor Jesus, e a nossa autoridade municipal, Senhor Jesus, o prefeito desse município. Pai Santo, que Tu possa dar sabedoria a cada um deles, Senhor, para que venha governar o Seu povo e para que essa nação, Senhor, venha ser uma nação, Pai, cujo Teu nome, Senhor Jesus, glorifica todas as manhãs, Senhor Jesus. Que nós possamos, Senhor, continuando, Senhor, tendo a liberdade a qual nós temos hoje na nossa nação, Senhor, de glorificar o Teu nome, Senhor Jesus, aonde estivermos, Senhor. Que nós possamos continuar tendo essa liberdade. Assim, Senhor, dá sabedoria a cada um deles, Pai Santo, para que o Teu nome venha a ser glorificado. Assim te agradecemos nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. O grupo de louvor está com oportunidade. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche este lugar.
Te damos glória. Esta manhã, Teu é o poder pra sempre. Amém. Te damos honra. Te damos glória. Teu é o poder pra sempre. Exaltado seja o teu nome, Senhor. Toda honra, toda glória a ti, Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Exaltado no céu, eu louvarei. Exaltado pra sempre, exaltado teu nome, louvarei. Ele é o Senhor.
Aplauda o Senhor por esses louvores nessa manhã. Irmãos, pode glorificar o Senhor, porque nós temos liberdade. Vivemos num país cujas pessoas respeitam a liberdade religiosa, e nós temos a liberdade de glorificar o nome do Senhor Jesus. Queria convidar os irmãos para ficarmos de pé. Demos uma palavra nessa manhã, se encontra no livro de Lamentações, apenas alguns versículos do capítulo 3 de Lamentações. Glória a Deus. Esperar os irmãos venham encontrar. Apenas um trecho do capítulo 3, do versículo 21 ao 25. Glória a Deus. Santo Deus. Aleluia. Os irmãos encontraram? Vamos ler nessa manhã. Apenas é um capítulo inteiro muito interessante. Mas para ganharmos tempo, vamos ler apenas do versículo 21 ao 25, que diz assim: disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia dura e não tem fim. Novas são a cada manhã a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Amém? Somente até aqui. Essa palavra, ela fala muito ao meu coração, a qual diz que em momentos difíceis, em momentos de dificuldade, eu tenho que trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. E nessa manhã, o que nos dá esperança é a vinda do Senhor Jesus, é o nome de Jesus, é tudo aquilo que o Senhor Jesus tem proporcionado por nós, mesmo nesses momentos de dificuldade em que nós passamos, em que o mundo passa, em que o nosso país e as nossas igrejas passam. Mas nesse momento, a palavra do Senhor diz para nós focarmos naquilo que nos traz esperança. Então traga à sua memória nessa manhã aquilo que te traz esperança. Bem como eu tinha falado com os irmãos, vou pedir licença aqui ao pastor para estar trazendo um pouco daquilo que eu falei que ia trazer para os irmãos acerca do culto de missão. Que no culto anterior eu já tinha participado, mas eu não pude falar isso para os irmãos porque tinha poucos irmãos aqui também. Mas nessa manhã eu me sinto mais à vontade para falar sobre isso. Eu e minha esposa ali, nós começamos na Assembleia de Deus em 2010 para 2011. Eu me batizei em 2011 juntamente com ela. E ali nós ficamos até esse tempo, até o começo nós viemos para cá, fevereiro. Estou meio perdido no tempo, por conta da pandemia, a gente acaba esquecendo um pouco, mas nós ficamos ali até esse tempo, servindo ao Senhor, assim como Ele nos ordenou. Porém, nesse tempo, muita coisa aconteceu nas nossas vidas. Ali a gente começou, de uns 5 anos para cá, a gente começou a ajudar os irmãos ali, na nossa congregação, que era no Jardim São Marcos, no Imbu, com os trabalhos de missões. Nisso eu conheci alguns irmãos da Brasil para Cristo, como o pastor Paulinho, que depois eu descobri que é amigo do pastor Estrela, somente quando eu estava vindo para cá. E um dia ele me chamou para que eu fosse a um seminário de missões da Brasil para Cristo ali no Jardim São Luís, do pastor Teruel. E ali, naquele dia, foi uma segunda-feira, e desde aquele dia o meu coração começou como que diz, ferver, começou a esquentar para o lado desse ministério. Eu não sabia qual o tempo, isso faz mais de 2 anos que eu fui nesse seminário, mas eu esperava o Senhor me dar uma posição, esperar a palavra do Senhor falar comigo, e o tempo certo para mim estar saindo do ministério ao qual eu estava. Mas desde aquele tempo meu coração começou a arder.
por um seminário de missões, que veio aqueles irmãos que fazem o trabalho, a qual o pastor já postou vídeo aqui, né? Aqueles irmãos que fazem os trabalhos lá do outro lado do mundo, e faz trabalhos locais também. E ali eu conheci alguns irmãos, conheci o pastor Paulo, que é o representante de missões também do campo, né? E ali ele nem sabe que eu estou aqui, mas eu já chamei ele para pregar no culto de missão lá na igreja onde a gente congregava. E ali eu comecei a acompanhar esse ministério, eu fui investigar, porque a palavra de Deus diz que tudo tem que ser com ordem e decência. Então eu precisava saber aonde eu colocaria os meus pés. E com a confirmação do Senhor, eu comecei a investigar esse ministério, saber quem era o fundador, tudo que tinha acontecido. Eu descobri que lá atrás, assim como o fundador desse ministério saiu da Assembleia, montou esse ministério, e aí eu comecei a me perguntar que eu poderia sair também, já que ele saiu, eu poderia fazer isso também, que estava ali dentro, né, do chamado. E eu comecei a orar a Deus, passei ali na mão de 5 ou 6 pastores, e por último agora, pastor muito abençoado. Foi o momento mais difícil de sair, porque muitas das vezes a gente acaba saindo, a gente não, eu nunca saí do ministério quando eu saí desse, mas as pessoas acabam saindo quando tem alguma desavença ou alguma situação adversa, né, de morar longe e tal. E ali eu não tinha motivo nenhum, aparentemente, para sair, somente essa chama que falava no meu coração que eu tinha que sair de lá. E eu não tinha motivo, tanto que esse pastor, eu chamo ele de meu pastor ainda, é como se eu tivesse 2 pastores. Eu vou na casa dele, ele vai na minha casa, a gente tem essa grande amizade. Em breve, se Deus quiser, eu vou convidar para estar aqui também. E já faz ali esse tempo que eu não vou visitar os irmãos lá também por conta dessa pandemia, mas estarei lá com eles também quando der, né? Às vezes o culto aqui é de manhã, no dia que eu puder também levar o pastor Estrela para conhecer, porque é um povo que a gente aprendeu a amar lá, mas a gente teve que sair. Foi muito difícil para mim e minha esposa sair. A gente fazia a recepção da igreja e a gente pegou um carinho muito grande, até pelas pessoas mais idosas. E para a gente convencer essas pessoas de sair de lá, não tinha um motivo aparente. Eles ficavam perguntando, mas por que vocês vão sair? E a gente falando que era Deus que estava direcionando a gente. Porém, antes de eu vir para cá, eu sabia que eu tinha que estar nesse ministério, mas eu não sabia a qual a congregação que eu ia. Eu não sabia nem que tinha essa igreja aqui perto da minha casa. Eu passei aqui várias vezes, mas nem para mim essa igreja era adventista. Não tinha conhecimento que era Brasil para Cristo, porque eu quase que nem olhava para a placa. Até porque a rua, como é um pouco complicado você parar carro aqui e ficar olhando para a placa, né? Descida. E então eu comecei a visitar algumas congregações da Brasil para Cristo. Cheguei em 2. Fui em uma do São Judas, se eu não me engano, fui em uma do Tabuão. Essa do São Luís, a qual foi a que eu fui a primeira vez e me encantei com esse trabalho de missões que tinha dentro desse ministério. A gente já tinha descartado de ir para lá, porque lá já tem bastante. Lá, não sei se os irmãos já foram lá, mas é uma igreja bem centrada, bem estruturada, já tem muitos pastores lá. Tem o pastor Paulo, o pastor Eliezer, que eu conheço lá, muita gente, mas eu precisava ir para onde Deus me chamasse. E eu fui nessa igreja lá no São Judas, e ali o pastor, um senhorzinho muito simpático, nos recebeu ali, ficamos um culto. Foi depois da campanha de oração que tem no começo do ano. Aí, o dia que terminou a campanha, ele foi, então tinha quase irmão nenhum, deu para conhecer quase ninguém. E aí, em seguida, eu vim aqui um dia no sábado, o dia que a irmã estava dirigindo o culto, né, das irmãs, eu fui muito bem recebido aqui, e eu falei para minha esposa, gostei de lá. E ela veio um outro dia, conheceu, e a gente começou ouvindo, e somente quando a gente achou tudo certo, já tinha explicado para o meu pastor que eu estava sondando um outro ministério para me mudar, já era uma conversa minha com ele, não tinha abrido para a igreja ainda, mas minha com ele já sabia. E aí quando eu achei aqui, quando nós decidimos, aí eu fui lá e a gente fez o desligamento lá, pedi a carta para o pastor, que eu trouxe para cá no começo do ano, como os irmãos viram, mas é um esclarecimento para que os irmãos saibam como que a gente chegou aqui. E um dos motivos
do qual eu escolhi vir para esse ministério, porque até então também nunca tive nenhum problema ministerial lá no Brás, que era a Assembleia de Deus do Brás, mas aqui estamos. Então não sei por quanto tempo também, não sei aonde que Deus quer que a gente chegue, não sei se eu vou ficar muito tempo aqui e para onde eu vou. Já vi que na minha cidade, lá no interior da Bahia, tem Brasil para Cristo também, gostei muito, tirei até umas fotos. Quando eu estava lá, eu já estava com essa intenção, então eu tirava foto, porque faz 2 anos que eu venho sondando o ministério, né? Então eu tirava foto lá e mandava para o pastor Paulo. Falava, aqui também tem. Então um ministério sólido, grande e responsável, né? Que hoje é complicado você sair do ministério, de repente você vai para um ministério que não tem muita solidez e de repente acontece alguma situação, né, com o dirigente daquela igreja e a gente fica sem saber para onde ir. Então eu aprendi que a gente deve congregar onde tem os ministérios sólidos, no qual hoje o pastor Antônio Estrela está aqui conosco, mas eu sei que amanhã ou depois, se o dirigente dele tirar ele daqui, vai vir outro pastor e a gente vai estar sempre com uma cobertura espiritual nesse sentido, pessoas responsáveis tomando conta da gente. Então esse esclarecimento que eu tenho para os irmãos aqui nessa manhã, tomei um pouco do tempo, né? Mas para que os irmãos fiquem cientes da importância que tem o culto de missão e o trabalho. É uma coisa que eu sempre, como é que eu posso falar? Sempre admirei nas igrejas esse trabalho, porque não são todos os ministérios que têm um foco como esse ministério tem no trabalho de missões a nível de mundo e a nível de Brasil. Os trabalhos a qual eu acompanhei foi o motivo de eu escolher estar aqui. Não que eu venha fazer parte dele, ou que eu viesse para cá com o interesse de fazer parte dele, mas se o Senhor assim chamar, nós estamos aqui para ajudar. Estamos aqui, eu e minha esposa, à disposição de todos os irmãos que precisar, independente de qualquer situação, e a gente poder ajudar e também a gente poder ser ajudado, né? A gente quer, como é que diz, uma amizade a qual a gente já está construindo aqui, a mesma que a gente tinha no nosso ministério anterior, da gente ajudar. Foi o que aconteceu lá e foi muito ajudado. Foi um ministério que foi muito abençoado. Eu tenho muito respeito do povo daquela igreja. Até hoje a gente tem, não saímos do grupo da igreja de lá, até hoje a gente tem liberdade de falar no grupo com eles. Já estamos no grupo dessa igreja, mas também estamos lá. E até hoje eles ligam para nós, mandam mensagem, só não temos mais muita relação de ir um na casa do outro por conta da situação que vivemos no momento, no mundo e no país. Mas a gente temos um bom relacionamento com esse povo. E aí lá fizemos amizade com alguns grupos de missões também. É um grupo que eu apresentei para o pastor essa semana, que foi que a gente levou as fraldas, né? Pessoal que a gente ajuda. E a gente aprendeu não ficar focado somente na situação individual, mas aonde tiver uma pessoa precisando aí, a gente ajudar. Tem um grupo de Carapicuíba, tem outro no Embu-Guaçu, e assim a gente vai levando a vida aí, fazendo aquilo que o Senhor nos chamou. Amém? Eu queria aqui agradecer então os irmãos, a recepção, os irmãos que nos receberam, o presbítero, todos eles aí que têm nos ajudado aí, nos apoiado para que a gente ficasse nesse ministério, porque às vezes se você for num lugar e não for bem recebido no sentido, às vezes não é só recebido na porta, às vezes o carinho dos irmãos, e aqui a gente sentiu isso, e aqui estamos, até o Senhor, até que Ele permita, né? Vou falar até que Ele voltar, porque como esse ministério é muito grande, é igual eu falei, a gente tem essa opção. Se eu mudar de cidade, praticamente em toda cidade hoje no Brasil tem uma Brasil para Cristo. Aleluia! Então é uma família só, né? Então a gente tem essa escolha também de se mudar de bairro, de cidade e continuar dentro do ministério. Amém? Então aqui eu queria deixar o meu agradecimento a todos os irmãos que confiaram em mim, né? E já passar aqui para o nosso irmão Francisco, né? Ele se arrumou todo hoje para estar todo bonitão e vai dar lugar aqui para nós ouvirmos a palavra do Senhor nesta manhã. Eu queria chamar aqui o presbítero Elias para estar orando por ele,
para que ele venha ser usado nessa manhã como canal de bênção para nossas vidas. E agradecer aqui já a minha oportunidade e a confiança dos irmãos, amém? Vamos orar, irmãos. Que o Senhor continue falando conosco nesta manhã, né? Tenho certeza que o Senhor tem uma palavra para você, né? Louvado seja Deus. Poderoso Deus e eterno Pai, agradecemos, meu Pai, por esta manhã estamos aqui na tua presença. Usa, meu Deus, o teu vaso, Senhor. Usa, meu Deus, o Chico das tuas mãos esta manhã, Senhor. Que ele possa, Pai, aleluia, trazer, meu Deus, a tua palavra. Que ele não retenha nada, Senhor, e possa entregar tudo, Senhor, que quiseres, meu Pai. Eu te peço em nome de Jesus, Pai querido, fale conosco, fale em nossos corações, que nós possamos guardar a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Aleluia. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, né? Antes de tudo, quero agradecer a Deus pela oportunidade, pela confiança do pastor, né? O irmão falou, comprei até um terno. Já tem, irmão, graças a Deus. Quero agradecer, irmãos, a cada um que está aqui nesta manhã, né? Pelo que nós estamos passando, mas nós estamos aqui, confiando no Senhor. Quero agradecer a Deus também. Minha esposa veio para a igreja hoje. Depois de 3 meses, né? Pandemia aí. Deus é maravilhoso. Brincadeira, irmãos. Ela não vinha por causa das crianças, né? Então, eu sou descendente da tribo de Benjamim, então tem bastante filhos aí. Mas, irmãos, falando um pouco, antes de nós entrarmos na palavra, nós estamos no culto de missão, né? Eu não sei se todos os irmãos conhecem, o irmão está chegando agora, ele passou a conhecer um pouco. Missão aqui no Brasil para Cristo tem, né, o pastor Joel Estevanato, há alguns anos atrás, fundou a Missão Desafio, né? E essa Missão Desafio, ele tem como todo terceiro domingo do mês, toda a oferta que entra em todo o Brasil para Cristo. Hoje está em 22 países. Brasil para Cristo, como você falou, né? Graças a Deus, Deus tem abençoado essa obra em 22 países e em todo o Brasil para Cristo, todo o território nacional e internacional, todo terceiro domingo, a oferta é destinada a missões, né? 60% aqui para o país, no Brasil, e 40% dos missionários que estão lá fora. Temos vários missionários espalhados na África, na Jordânia, né? Eu já tive a oportunidade de ser ministrado por esses missionários que vieram aqui para o Brasil, falar um pouco da sua trajetória, né? Muitos largaram os seus empregos aqui no Brasil, pegaram a sua família, né? Eu tenho um livro de um dos missionários da África, ele conta 10 anos que ele passou ali na África, a sua experiência, né? É muito bom. E essa Missão Desafio, né? Traz isso. Graças a Deus, Deus tem abençoado. Hoje o pastor Joel Estevanato já jubilou, ele não é presidente, mas ele continua sendo conselheiro da Missão Desafio. Amém? Então, nesta manhã, irmãos, eu quero trazer, abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20. E todo mês, irmão, no terceiro domingo do mês, todo o Brasil para Cristo, a Missão Desafio se chama Anuário de Oração. Todo mês tem um lugar específico. E esse domingo, a Missão Desafio, né, o Anuário de Oração, pede para orar pela fronteira tríplice. Essa fronteira tríplice é orar pela Argentina, pelo Brasil e pelo Paraguai. No Paraguai tem alguns missionários lá, mas a fronteira foi fechada por conta da pandemia. E lá no Paraguai foi diferente daqui, foi mais forte. Lá teve o lockdown, né, chamado lockdown. Lá fechou tudo. Então não puderam muitos irmãos, né, não podiam mais atravessar a fronteira para ajudar e nem de lá para cá. E mesmo assim, os missionários de lá fez ações, né, para distribuir cesta básicas e tudo. Então, esse domingo, no final, né, pastor, ora, a tríplice fronteira, orar pela Argentina, pelo Brasil e pelo Paraguai. Amém? Versículo 17, capítulo 5 de Atos dos Apóstolos. Eu quero vou tentar, irmãos, trazer um pouco aqui da vida do apóstolo Paulo. Amém? Um dos missionários que Deus
capítulo 20. Atos Apóstolos, capítulo 20, versículo 17. Amém? Trazer um pouco da vida desse homem, que é muito grande, né? E pelo menos entender um pouco da vida dele para os nossos dias hoje, né? Para entendermos a sua história, a sua trajetória. E hoje tem muitas pessoas, né, que estão aí na obra missionária. Muitas vezes nós, mas eu não consigo ser missionário, tudo isso, não tenho um chamado, mas obrigatoriamente você não precisa sair, né, do seu país ou sair você pode ajudar com uma contribuição com esse missionário. Então, os missionários que estão aí na obra, você pode estar ajudando, né? Isso te torna também, né, um ajudador, porque Paulo foi ajudado por muitas igrejas. E uma das igrejas que ajudava muito é a igreja de Filipenses, né? Ele chega a dizer que é uma igreja que cresceu muito espiritualmente, que nós estávamos até estudando com o nosso, né, o professor Márcio, estávamos até estudando antes de acontecer essa pandemia sobre Filipenses. Amém? Então vamos lá, versículo 17, diz assim: E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciões da igreja. E logo que chegaram junto a ele, disse-lhes: Vós bem sabeis, amém? Todos já acharam, né? Amém. Desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações, e pela cilada dos judeus me sobrevieram, como a nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos, ou seja, ou aos gentios, né? As pessoas que não eram da nação judaica. A convenção a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Preste bem atenção, meu amado, nesse texto maravilhoso. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o meu ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, vós, e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentares a igreja de Deus, e que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão ao rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar-vos com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém concedi a prata, nem ouro, nem vestido. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E havendo dito isto,
pôs-se de joelhos e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijava, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam até o navio. Amém? Pode se assentar, irmãos. Irmão, eu me emociono muito com essas palavras, porque é uma palavra de despedida, é uma palavra de um homem que estava todos os dias ali, entregando a sua vida para o ministério, para a obra de Deus, e de repente, ele tem que... Paulo estava acostumado a viajar, aqui já era, a sua terceira viagem, e Paulo estava acostumado a viajar, pastor, e voltar para ver os irmãos. Ele poderia ir para outra cidade, mas ele de repente, com o tempo, ele voltava para rever os irmãos, como estava a igreja. Mas nessas palavras era uma despedida. E é muito ruim despedida, né, irmãos? Daquele que você ama, daquele que você vive muitos anos com ele, daquele que estava ali dando a sua vida, pregando o evangelho. É muito ruim, e eu me emociono muito nesse final, quando todos abraçam Paulo e começam a beijar, e começam a ficar tristes porque não ia ver mais Paulo, porque Paulo mesmo fala que o Espírito Santo vinha avisando ele tinha que ir para Jerusalém, que Deus tinha uma obra ainda na vida dele. Mas enfim, irmãos, eu quero voltar alguns anos atrás. Lá em Gênesis, quando o homem caiu e Deus já começa a profetizar sobre o seu filho, que iria trazer restauração para o ser humano. E cada livro começa a falar, do Filho de Deus. Os profetas profetizam, Cordeiro Pascual, aquele que irá trazer salvação a Israel, o Conselheiro, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, um menino nasceria, Só que o historiador Lucas, no seu livro, no capítulo 2, ele narra ali e começa a escrever para Teófilo, que possivelmente era alguém grande na Grécia, e ele pediu para que Lucas fosse até Jerusalém e escrever sobre esse homem que tinha sido muito falado, chamado Jesus de Nazaré. E no seu capítulo 2 ele escreve que um homem chamado Simeão, usado pelo Espírito Santo, homem que temia a Deus, e o Espírito Santo chega até ele e diz, revela que ele não ia morrer antes que ele visse com seus olhos a salvação de Israel. Glória a Deus! Aleluia! E de repente, um dia, usado pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito, ele vai até o templo, e tem um casal ali, que estava ali apresentando o seu filho, porque diz mesmo Lucas, que Deus falou que todo primogênito tinha que ser apresentado para Deus, seja homem de Israel, seja animal. De repente ele chega, e ele apresenta aquela criança, e ele percebe que aquela criança seria a salvação de Israel. Oh, glória a Deus! E ele fala assim, agora despede o teu servo em paz, porque os seus olhos já contemplaram a salvação. E Lucas começa a narrar que essa criança cresce com inteligência, com 12 anos, irmãos. Ele já estava no templo, debatendo com os leitores, aleluia, com os grandes da lei, que estavam ali. E ele começa a debater, e eles ficam maravilhados. Que criança é essa que tem
tanta sabedoria. E Jesus ali, aquela criança já estava com 12 anos de idade. Mas bem, irmãos, como eu falei que ia falar um pouco, da vida do nosso apóstolo, que traz muito exemplo para a nossa vida, que escreveu, Deus teve um chamado muito grande na vida dele. E na cidade de Tarso, capital da Cilícia, nascia um jovem da tribo de Benjamim, filho de fariseu. Fariseu é que era descendente de Israel, e existiam os fariseus e os saduceus, que seguia a lei de Moisés. A lei que é as 5 livros de Moisés, ou a lei do Pentateuco, não tem como a lei de Moisés, E como todo bom pai, eu creio que cada um de nós, quando estamos na igreja, se nós somos pastores, nós queremos que os nossos filhos sejam pastores também. Siga ali, eu sou músico, eu quero que o meu filho siga, seja músico. Eu batalho, muitas vezes não é aquilo que nós queremos, mas o que todo pai quer é que seu filho siga os seus passos ali, principalmente na casa de Deus. O que todo pai quer é que quando o seu filho cresça, seja jovem, é que ele seja usado por Deus. Aleluia! Enquanto o mundo lá fora, as pessoas lá fora, não que os nossos filhos não podem ser, mas a prioridade deles é que os seus filhos sejam doutores, aleluia, sejam advogados, mas a nossa prioridade é que nossos filhos cresçam na presença de Deus, aleluia, e que eles possam ser usados na mão de Deus. Esse é o nosso desejo. E ali, filho de fariseu, ele coloca o seu filho na escola, começa a estudar naquela cidade de Tarso. Irmãos, eu quero que você entenda uma coisa: naquele momento, 3 nações eram poderosas. Nação da Grécia, que tinha a cultura, os conhecimentos, os maiores filósofos, aleluia, e a nação de Roma, que era o poderio militar, porque Roma já tinha, aleluia, tomado Grécia pelo poder militar. E a nação de Israel, que viveu todo o acontecimento. Alexandre o Grande antes tinha dominado 80 mil quilômetros. Alexandre o Grande tinha dominado a Grécia, aleluia. Alexandre o Grande tinha dominado ali o rei Dário, os caldeus, chegou a dominar, aleluia, até um pouco da Arábia. Conta a história que Alexandre o Grande chegou a dominar em 10 anos 80 mil quilômetros. É muito grande 10 anos. Mas enfim, e o povo de Israel sobreviveu a tudo isso. Eu quero dizer, irmãos, pode acontecer o que acontecer, aleluia, Deus cuida do seu povo, Deus cuida daquele que o serve. E ali, numa cidade pequena de Tarso, estava Saulo nascendo ali. Diz um historiador chamado Estrabão, irmãos, que nunca viu, aonde tiver uma cidade, existia uma tribo daquele povo, e era influenciada por eles. Eu quero te dizer, nós temos que ser influenciador, não ser influenciado, porque nós somos servos de Deus, representantes de Deus, aleluia. Deus te chamou para influenciar, Deus te chamou para algo maior. Então aconteceu tudo isso. Chegou a hora de Alexandre o Grande destruir toda a nação de Israel, mas Deus tinha um plano para o seu povo. E de repente os profetas daquele momento que estavam ali começam a falar para Alexandre que os profetas tinham profetizado sobre ele, e ali ele não destruiu a nação de Israel. Então Deus cuida do seu povo no mínimo detalhes. Acredite nisso, Deus cuida. Enfim, o apóstolo Paulo cresce, aleluia, está ali na cidade de Tarso estudando sobre a lei de Moisés, ali na sinagoga. Porque, irmãos, algo interessante, os saduceus, eles vinham descendente também de Israel, mas os saduceus, eles cuidavam do templo, eles cuidavam da parte administrativa do templo, todas as ofertas que entravam, tudo. E nas sinagogas que eram espalhadas, onde o judeu estava, onde ele nascia ali,
Porque quando Paulo nasceu, ele nasceu na cidade da Cilícia de Tarso, nasceu descendente de judeu, mas ele nasceu um cidadão romano, porque aquela cidade era dominada por Roma. Então, os fariseus cuidavam das sinagogas, aonde eles estavam ali, eles já faziam uma sinagoga para adorar o seu único Deus. O que fazia a diferença dos judeus? Porque todas as outras nações tinham vários deuses, mas o judeu não, ele tinha um único Deus verdadeiro que criou os céus e a terra. Eles adoravam a ele. Essa é a diferença dos judeus. O Deus dos judeus, os judeus não tinham deuses, ele tinha Deus. Ainda tem hoje. E Paulo estava ali estudando, irmãos. E como eu falei um pouco de Jesus, quero voltar aqui, parar um pouco. Jesus cresceu, começou o seu ministério com 30 anos, né? Pregando ali as nações, trazendo, né, um novo evangelho, trazendo aquilo que os profetas tinham profetizado sobre ele, vivendo aquilo, vivendo cada detalhe, e de repente ele diz que iria morrer, mas ao terceiro dia ressuscitaria. E aconteceu. Jesus foi lá na cruz, se entregou, morreu. Mas de repente parecia que tudo tinha acabado. Os discípulos foram tudo, voltaram, alguns continuaram orando, mas se espalharam, os negaram. Pedro negou Jesus, e de repente Pedro está ali, aleluia, se arrependeu muito, se amargurou muito, mas voltou a pescar, e parecia que tudo tinha acabado. Mas ao terceiro dia, aleluia, de repente Jesus está ali, aparece uma mulher e pensa que Jesus é o carpinteiro daquele lugar, e quando ela reconhece Jesus, ela tenta o abraçar, e Jesus: calma mulher, não te apressa, porque eu não me apresentei ainda ao meu Pai, eu vou ao céu, aleluia, eu vou me apresentar como cordeiro vivo, aleluia, aleluia. Jesus sobe ao céu, irmão, e se apresenta diante de Deus, está consumado, está aqui. Mas a Bíblia fala que Jesus, aleluia, não esquece dos seus, ele volta, aleluia, aleluia, ele diz: eu tenho que ir aos discípulos, eu vou me encontrar com, e a Bíblia diz bem claro, eu vou me encontrar com os discípulos e a Pedro. Deus não se esqueceu de Pedro. Jesus não se esqueceu de Pedro, e ali ele se apresenta aos discípulos, passa 40 dias se apresentando aos discípulos, aleluia. Teve até um momento que uns começam a caminhar com ele no caminho de Emaús, aleluia, e senta, quando ele começa a partir o pão, cadê? Aleluia. Verdadeiramente sabemos que é o Cristo que ressuscitou, e ele esteve na minha casa, aleluia, ceou comigo, Jesus ressuscitou, aleluia, isso é notório, aleluia, para mim e para você. Então não se esqueça, ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos ou daquilo que nós imaginamos. Oh, glória a Deus. E ele diz: olha, fiquem junto aí, orando, aleluia, que eu irei subir ao Pai. E também Lucas narra que Jesus sobe e uma nuvem o leva, e ele diz: vai descer outro Consolador, e o Espírito Santo desce, aleluia. O Espírito Santo sai do seu lar lá no céu para vir morar aqui, e todo dia ele está convencendo o homem do pecado, e ele também nos convence, aleluia. Ele também ora por mim e por você com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, preste bem atenção, ele deixou sua morada no céu para morar aqui comigo e com você. E depois que Jesus subiu, irmão, passado 10 dias, a Bíblia fala que eles ficaram em oração, em constante oração. E no capítulo 2 de Atos, a Bíblia fala que começa, aleluia, um vento impetuoso, e invade todo aquele lugar, e de repente começam a falar em línguas, aleluia, e uns começam a dizer: estão loucos, o que é isso? Mas de repente o homem que negou a Jesus
que quando a mulher perguntou: ei, você não estava com ele? Você não seguia esse tal Jesus? Ele nega, mas de repente um homem cheio do Espírito Santo chamado Pedro, e se levanta e faz um discurso que mais de 3.000 almas convertem a Cristo. E a Bíblia fala que a igreja de Deus começa a crescer em amor, a igreja de Deus começa a crescer em fé. E a Bíblia fala que os cristãos que eram mais pobres, aqueles que tinham mais dinheiro, dividia com os mais pobres. É o que está acontecendo hoje, irmãos. Aleluia. O que está acontecendo no momento do mundo no Brasil. Precisou acontecer isso para que as pessoas pudessem ajudar mais as outras. Aleluia. Mas lá em Atos dos Apóstolos, não. As pessoas começavam a ajudar mais as outras, porque sentiam o amor de Jesus em sua vida. E eles dividiam e eles cresciam. A igreja precisa crescer, a igreja é soberana, ela tem que crescer a cada dia. Nós temos que crescer na nossa vida espiritual a cada dia. Nós temos que entender o Deus que nós servimos, que Ele é grande, que Ele sempre foi, aleluia, Ele é e Ele será Alfa e Ômega. Fala da Sudemanaya. Mas irmãos, eu quero parar aqui, eu quero voltar àquele menino que estava lá na cidade de Tarso, estudando em uma sinagoga. Ele cresce e de repente a Bíblia, Paulo diz nos historiadores que ele tinha uma inteligência enorme, e aquela escolinha já não era mais suficiente para ele. E de repente seu pai manda ele, sabe para onde? O templo lá em Jerusalém, onde diz que tinha os maiores mestres da lei. E ele vai estudar com um que era famoso, chamado Gamaliel, neto de Teruel, que também foi um dos considerados maiores mestres da lei. Interpretava a lei, tudo, era considerado os maiores mestres. E irmãos, agora Paulo tem que deixar o seu lar, sua cidade, Saulo, na realidade, deixar seus pais estudar. Conta o historiador, se você for lá em Atos dos Apóstolos, quando lá aqui na frente eu vou chegar lá, quando Paulo está preso, os judeus tentam matar, conspirar contra ele, e a Bíblia menciona um filho da irmã de Paulo. Então conta os historiadores que Paulo tinha que ir para Jerusalém. Quando nós vamos de uma cidade para outra, nós vamos para a casa de alguém, para a casa de algum familiar. Então Paulo foi morar na casa de sua irmã, lá em Jerusalém, e estudar. E Paulo começou a estudar ali com um dos maiores mestres da lei, Gamaliel, foi o seu instrutor. E Paulo começa a desenvolver mais o entendimento da lei, as profecias, que viria um rei para salvar os judeus, né? Porque tudo é pela lei. Então o judeu tinha isso, o único que eles tinham um verdadeiro Deus, mas a única coisa que poderia ser, eles eram únicos que eram salvos, na realidade. Porque quando Deus chamou Abraão, Deus separou Abraão para isso, para mostrar o restante da humanidade que existia um Deus que criou os céus e a terra. E Abraão cria nesse Deus. Enfim, como eu estava falando, a igreja começa a crescer. E no capítulo 7, nós temos a morte de Estevão. Essa seita dos nazarenos começou a crescer, conhecida como seita dos nazarenos. Começou a crescer, e as pessoas começaram a seguir essa seita. Muitos judeus, né? Os apóstolos começaram a pregar, mas de repente, lá no capítulo 7, Estevão é apedrejado e morto. E quem faz parte dessa morte? Quem? Saulo está ali, pegando as vestes daqueles que injustamente falavam que Estevão estava profanando o templo, pregando contra a lei.
E preste bem atenção, esse mesmo mestre da lei que eu falei para vocês, Gamaliel, em uma reunião no Sinédrio, ele diz: varões, vamos ter um pouco mais de cautela, porque já surgiu Judas juntando uma lei. Ele juntou mais ou menos 70 pessoas, e após a sua morte, todos se dissiparam. Então vamos ter cautela, porque se isso não é de Deus, daqui a pouco vai dissipar. Mas se isso é de Deus, não esteja vós lutando contra Deus. Você vê como o homem era sábio, mas mesmo assim não seguiu o seu conselho, pastor. E jamais imaginaria Gamaliel que um dos seus discípulos ia lutar contra Deus, chamado Saulo. Enfim, e a Bíblia e Lucas começa a narrar ali agora sobre Paulo. Paulo começa a perseguir essa seita dos nazarenos, os cristãos. Lá na frente, no capítulo 13 de Atos, se eu não me engano, a 13, a Bíblia fala que os cristãos foram chamados, a seita dos nazarenos foram chamados de cristão pela primeira vez, né? Mas até o momento era a seita do Nazareno. E Paulo começa a perseguir os irmãos. Diz os historiadores que Paulo entrava dentro das suas casas e arrastavam para fora. A Bíblia fala que Saulo é chamado de touro feroz, porque Jesus diz assim: Paulo, por que me persegue? Porque retruca contra os agrilhões. Porque agrilhões, irmão, quem é nordestino sabe, agrilhões é algo que vai contra um animal feroz. Eu usei muito isso. Coloca na boca dele, e depois que você colocar na boca dele, aí você faz o que quiser com ele, do lado direito, esquerda, e ele fica mansinho. Então Paulo era um touro feroz. Ele entrava, ele prendia os cristãos, e ele não estava satisfeito. Que seita é essa? Eu nasci fariseu, que seita é essa que querem trazer agora? Eu não aceito. Ele não aceitava. Então, a ponto dele pedir uma carta para o seu mestre para ir para Damasco. E ele é concedida aquela carta. Ele é concedida. Só que, irmãos, Saulo estava lutando contra a igreja, contra os cristãos, mas jamais imaginaria que ele teria um encontro contra o dono da igreja. Aleluia! E de repente Saulo, ele vai ao encontro da cidade de Damasco, e ele não precisou nada mais, só uma luz, para você ver que o seu Deus é forte. Aleluia! O dono da igreja, ele é soberano, ele é forte. Só uma luz, irmão, ele já cegou e caiu no cavalo. Mas não só uma luz, um raio de luz, para que esse touro feroz, para que esse homem bravo fosse avançado. E ele tem um encontro com Jesus, aleluia, de Nazaré, aleluia, o dono da igreja, o cabeça da igreja, aleluia, esse homem que é poderoso, que é maravilhoso. E passando a casa. E Saulo começou a perguntar. Ele já começa a chamar de Senhor. Ninguém era um homem valente, não respeitava ninguém. Ele já começa a chamar esse homem de Senhor. Aleluia. E Jesus diz: por que me persegues, Paulo? Por que me persegues? Aleluia. Quem persegue a igreja do Senhor não está perseguindo a igreja, ele está perseguindo é Jesus. Aleluia. E ai desse que tiver um encontro com Jesus, ou ele se converte, como dizem os pregadores, aleluia, ou ele se converte, ou meu amigo, ele vai para outro lado. Quem tem um encontro com Jesus só tem duas opções: ou segue a ele, ou nem quero falar aqui, irmãos, qual o seu destino. Aleluia. Quando eu tinha 15 anos, eu tive um encontro com Jesus, aleluia, no dia 24 de fevereiro, não esqueço.
Foi maravilhoso. O meu coração ardia. Que maravilha, irmãos. É ter um encontro com Jesus. E muitas vezes na caminhada da vida nós esquecemos desse encontro maravilhoso que nós tivemos. E nós precisamos renovar a cada dia, a cada mês, a cada ano, esse encontro que nós tivemos com Jesus. Aleluia. Aí, a partir desse momento, Saulo não foi mais o mesmo. Ficou cego, teve que ir, aleluia, para casa de Ananias, para que Deus dissesse: ó, abre os olhos, seja curado. E ali Paulo começou a entender o projeto de Deus. E Deus começou a trabalhar na vida de Saulo. E conta o relato de Lucas que Paulo ficou estudando. Chegou a primeira vez em uma das sinagogas e os judeus disseram: olha, não é aquele que perseguia a igreja, não acreditavam, ele deve estar inventando aí para que pudesse pegar nós, está inventando de ser cristão, e não acreditaram. Mas depois que Paulo foi rejeitado a primeira vez pelos judeus nas sinagogas, porque não acreditavam. É o trabalhar de Deus, e muitas vezes é difícil de acreditar, mas Deus trabalha naquilo que nós, aleluia, não acreditamos. Você já imaginou? Estava perseguindo os cristãos, de repente agora é cristão? De repente segue essa seita. E conta o historiador que Paulo teve que ir foi para a Arábia estudar, passou 10 anos ali. 10 anos. Diz alguns historiadores que ele voltou até para a sua cidade, ficou um tempo na sua cidade, lá em Tarso. Mas de repente, um homem usado por Deus, chamado Barnabé, estavam ali tendo um encontro, decidindo enviar missionários para que essa seita pudesse crescer, que pudesse entender. Mas entendam algo importante, irmãos. Os judeus estavam enviando missionários para as cidades que tinham sinagoga para falar de Jesus, mas era só para os judeus, pastor. Era só para os judeus. E Paulo estava esquecido. 10 anos já tinham se esquecido. Mas eu quero dizer para você, nós podemos estar no anonimato, podemos estar esquecidos, mas Jesus de Nazaré nunca esqueceu de você. Preste bem atenção. Muitos podem esquecer, eu posso esquecer de você. O pastor, eu não sei, da sua igreja, que você acha que possa esquecer, porque ele é ser humano falho, mas Deus não esquece de você, Jesus não esquece de você, e de repente Deus traz à sua memória aquele mesmo pastor, aquele mesmo irmão, e dizer: cadê o irmão? E Deus levanta Barnabé, e Barnabé disse: não, tem um homem chamado Saulo, que agora é Paulo, eu vou buscar. E ele vai lá, busca Paulo e traz. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus não esquece de você, meu amado. Glória a Deus. O ser humano pode esquecer, é falho, porque se o ser humano fosse perfeito, ele não estava aqui. Eu conheço duas pessoas que quando chegaram um pouco à perfeição, Deus arrematou. Então não julgue os irmãos, não julgue o ser humano, porque ele é falho, é por isso que ele depende de Deus. É por isso que nós somos dependentes de Deus. É por isso que nós somos cristãos, porque nós reconhecemos que somos dependentes dele. Ah, por que você é crente? Meu amigo, eu sou crente porque eu reconheço os meus pecados. Eu reconheço que sou ser humano, sou falho e eu preciso de Deus para mudar a minha vida, mudar o meu caráter, tirar tudo aquilo que o pecado manchou lá em Adão. Só Jesus pode fazer isso. Só Deus pode fazer isso. Aleluia. E de repente Barnabé traz Paulo, e ali começa a sua viagem missionária. E Paulo começa a falar desse amor. Irmãos, uns dizem que Paulo escreveu Hebreus, outros dizem que foi uma mulher, não me recordo o nome dela agora. Mas quem escreveu Hebreus, ele tem um profundo conhecimento da lei, profundo. E diz os historiadores que Paulo passou 10 anos revisando as leis, revisando quem é esse Cristo,
Quem é esse que Isaías pregou? O que é isso? O que foi que ele veio fazer? Só que, irmãos, os judeus, como eu falei, ele não mandava missionários ou mandava pessoa para evangelizar nas sinagogas, não era para outros, era só para judeus. Olha o quão difícil foi a missão de Paulo. E Paulo começa a pregar não somente para os judeus, Paulo começa a pregar também para os gentios, a ponto de Pedro não concordar com isso. Mas de repente, olha só o que Deus faz. Pedro tem uma visão, e todos sabem disso, a visão que estava tocando em coisas imundas. E Deus fala o que para Pedro? Não chame de imundo aquilo que eu santifiquei. Não chame de imundo aquilo que eu santifiquei. Quando Paulo vem da sua primeira viagem falar o que Deus tem feito, o que Deus tem salvado, não somente os judeus, mas a gregos, e alguns não começam a concordar, e agora Pedro já está concordando com Paulo. Que Deus não veio só para os judeus. Jesus não veio entregar a sua vida, morrer somente para os judeus. Já pensou se Jesus viesse só para os judeus? Eu e você não teria nem a mínima chance, meus amados irmãos, amigo que está aí assistindo a live. Nós não teríamos nenhuma chance. E na sua segunda viagem, Paulo começa a pregar. Paulo já está agora com Silas, é preso, chicoteado, de repente está ali, todo chicoteado, as suas mãos presas. Silas, como é que estão seus braços aí? Imagino eu, Paulo, perguntando, né? Está preso, Paulo, como é que estão suas pernas? Está preso, suas costas? Cheio de marcas. E a Bíblia fala no capítulo 16 que Paulo e Silas à meia-noite começavam a orar e a cantar louvores a Deus. Veja bem, Paulo tinha entendido o seu chamado. Para que Deus tinha um chamado? Deus tinha um chamado maior na vida dele. Não era somente para pregar para os judeus, mas pregar para os gentios, trazer, aleluia, o evangelho de Cristo aos gentios. Oh, aleluia! Você já imaginou, irmãos? Você já imaginou o que Paulo passou? Aleluia! Porque Paulo, além aonde ele ia pregar, teve uma hora que apredejaram ele tanto que foi dado como morto. Tiveram que descer ele pela cecha nos muros que já tinham dado como morto. E além disso, dele, aonde ele ia ministrar o evangelho, aleluia, acontecia algo na sua vida, ele também era rejeitado pelos seus, porque os judeus não aceitavam o que Paulo trazia, gregos, para o evangelho. Eles não tinham ainda aceitado, porque eles entendiam que Cristo tinha vindo só para os judeus. Você já imaginou? Você ser rejeitado porque está pregando o evangelho a Cristo, muitos não queriam. E também você ser rejeitado pelos seus, porque estavam trazendo pessoas de fora para o evangelho. Mas diz João que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todo aquele, aleluia, que crê, todo aquele que o receber, aleluia, será salvo. Será salvo. Vou correr um pouquinho aqui. E Paulo faz a sua terceira viagem missionária e implanta as igrejas em vários lugares. Coríntios, os Filipenses em Filipe, na cidade da Grécia. Aleluia. E escreve cartas. Paulo não tinha escrito ainda todas as cartas. E chegamos aqui, no capítulo 20, versículo 17, em Mileto. Paulo chama todos os anciões, vem cá.
Manda chamar lá em Éfeso. Manda chamar. Porque o Espírito Santo tem me revelado que eu não verei mais vocês. E ele fala que tinha que voltar para Jerusalém. E muitos não queriam aceitar Paulo não vá. Paulo chega, aleluia. Depois dessa reunião, depois na praia ali, todos choraram, beijaram a Paulo. E Paulo partiu com Lucas. E quando chegaram, aleluia, Glória a Deus. teve um homem, até o pastor já pregou aqui, que pegou no cinto de Paulo e disse: o dono desse cinto vai ser preso com as suas mãos. Mas Deus fala para Paulo: Paulo, tem de bom ânimo, porque eu quero que você vá até Roma falar, aleluia, do meu evangelho. Paulo não tinha ido a Roma, porque lá nas cartas aos Romanos, Paulo escreve: queria eu estar com vocês, mas não tive a oportunidade. Mas Paulo volta para Jerusalém e chega ali em Jerusalém, no templo. Tiago presidia ali a reunião, e ali é considerado o primeiro concílio. Teve total de 8 concílios, mas 7 eles declaram que foram fora, mas o primeiro concílio foi em Jerusalém. Por quê? Porque Paulo tinha trago Teófilo juntamente com ele, e Teófilo não era judeu, ele era grego. E esse concílio foi em aceitar, pastor, as pessoas que não eram judaicas para o evangelho de Cristo. E através disso eles Tiago faz aquela reunião e diz, né, ele dá as suas diretrizes, raspa o cabelo, não pode mais, né, que os judeus não poderiam comer sangue e outras as coisas, idólatras, enfim. Mas aí quando Paulo está ali no templo, alguns judeus da Ásia não aceitaram isso e agarraram Paulo, porque Paulo tinha profanado o templo, trago um grego para dentro do templo, e quase matavam ele. De repente, o governo de romano, né, viram aquele alvoroço, soldados, e pegaram a Paulo e mandaram prender a Paulo, e prenderam a Paulo. E Paulo passa, eu quero adiar aqui, porque o tempo está curto. Paulo passa pelo governador Félix, né? Depois de 2 anos, Paulo fica preso ali em Cesareia, e Félix deixa o seu cargo, entra Festo, né? E Festo, para agradar os judeus ali, ainda tentando matar contra a vida de Paulo. Aí o rei Agripa, né, neto de Herodes o Grande, está passando ali para dar os seus parabéns a Festo pelo governo ali, e Festo fala de Paulo ao rei Agripa, né? E a sua irmã estava ali com o rei Agripa, que conhecia muito bem a tradição judaica, e Paulo se defende diante dele, mas Paulo já tinha apelado para César. Então Paulo se defende e o rei Agripa fala: não vejo nada contra esse homem, mas se ele não tivesse apelado para César, ele seria solto. Mas Deus tinha uma obra na vida de Paulo, e a Bíblia fala, né, é contado como a 4ª viagem de Paulo. Ele vai como preso no navio, o navio sofre um naufrágio, né? 272 pessoas poderiam morrer, mas Deus falou para Paulo: nenhuma alma vai se perder. Aleluia! Olha só o que Deus faz, meu amado. Um naufrágio de 272 pessoas, ninguém morreu. Ninguém. E Paulo vai ali com aqueles pessoal para a ilha de Malta, e de repente Paulo está fazendo uma fogueira, pega uma lenha ali, e uma cobra pica ele, e aqueles bárbaros da ilha dizem: esse homem não tem jeito, o mar não morreu no mar, mas vai morrer aqui. E foi passando o tempo, e nada acontecia com Paulo, aleluia, porque o Deus, aleluia, o guardava, o Deus poderoso. E ali tinham pessoas doentes, e a Bíblia fala que Paulo orou e curou aquelas pessoas.
de repente partiram ali, pegaram alguns navios e chegaram em Roma. E a Bíblia fala que deixaram Paulo em uma casa domiciliar. E ali ele podia ser visto, né, pelos seus. E conta o historiador que ali, pastor, ele talvez conheceu os irmãos de Romanos, né? Porque ele desejava muito, estava ali em Roma, os irmãos de Romanos. Enfim, parecia tudo bem. Paulo passou anos ali e ele escreveu algumas cartas, né? E eu quero finalizar, irmãos, que Paulo, quando ele diz sobre a sua morte, que é lucro, né? Viver para Cristo, e ele estava falando, o imperador César, isso está até nas histórias, né? Nas escolas, nas histórias dos livros aí, que ele tocou fogo, né? Em Roma, e ele colocou a culpa nos cristãos. E nessa época, quem estava preso? Paulo. Mesmo com a prisão domiciliar, mas ele estava preso, né? Uns contam a história que na realidade ele foi solto. Os historiadores contam que com o tempo ele foi solto, não acharam nada contra ele. Uns dizem que ele foi até a Espanha, né? Alguns historiadores contam que ele foi até a Espanha, visitar a Espanha também, porque ele tinha vontade de visitar. Mas nesse acontecimento, Paulo foi preso, colocaram a culpa nos cristãos, né? E lá em 2 Timóteo, capítulo 4, ele conta, né? Combati o bom combate, né? Guardei a fé. Não, combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. E ele fala, né? De Teófilo, que ele tinha levado, que eu falei, pede para trazer a sua carta, porque onde ele estava era uma prisão muito fria, insalubre, ele sentia frio, e pede para trazer os seus livros, né? E conta a história, irmãos, que, como eu falei, que quando Saulo nasceu, Roma dominava a cidade, então ele era um cidadão romano, então ele teve uma morte como cidadão romano, e um cidadão romano tem uma morte com a sua cabeça decapitada. Então, que isso sirva de exemplo para nossas vidas, que o Evangelho possa nos impulsionar mais, que o amor de Cristo possa penetrar mais dentro de nós, em nossos corações, quando nós estamos passando por um tempo difícil. Se eu fosse Paulo nesta hora, eu dizia: você está achando que está difícil? Espere um momento. Quando eu estava falando de Cristo, eu fui apredejado, tive como morto. Olha só, eu fui preso por Silas e levei chicoteadas. Aleluia. Olha só, eu sofri um naufrágio do navio, fui picado por cobra, mas eu combati o bom combate, eu guardei a minha fé. Aleluia. Imagino eu, Paulo, naquele momento, sabendo que ia ser decapitado, dizendo: Senhor, estou aqui. Como ele fala aqui, quando ele vai se despedir dos irmãos, Meu Deus. ele diz: lavei as minhas mãos, já não tenho mais culpa do sangue de vocês. Aquele momento, irmãos, quando você começa a ler, você começa a se emocionar. Paulo não teve mais a oportunidade de voltar para ele e dizer: como vocês estão? Aleluia. Aprenderam tudo aquilo que eu ensinei para vocês, do amor de Cristo. Isso. Paulo não voltou mais. Talvez tiveram a notícia que ele foi decapitado, mas está aí, irmão, até hoje, o que ele deixou para nós: 12 cartas escritas que falam poderosamente conosco, né? Então vamos pensar nisso, como o irmão falou. Vamos pensar, tem muitos missionários que largaram aqui. Eu estou dizendo só do Brasil para Cristo que eu conheço. Em outras igrejas, a Assembleia de Deus tem muito também, mas tem muitos missionários. Eu tive a oportunidade de ser ministrado por dois. Um que está lá na Jordânia. A Jordânia, irmão, é onde tem aqueles bombamentos, aquelas bombas que o pessoal joga, o governo luta, sabe? E na África,
do Brasil para Cristo? Tem, porque todo terceiro domingo do mês é destinado a missões. Eu falei um pouco da vida de Paulo, os maiores missionários, mas eu sei que tem muitos missionários aí que também tem uma história para nos ensinar. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Deus abençoe a casa de vocês, o seu lar, a sua casa, a sua família, a live, e que essa mensagem possa ter falado poderosamente ao nosso coração. Amém? Pastor? Obrigado. No final vamos orar, né? Pela tríplice fronteira, Argentina, Brasil e Paraguai. Obrigado, pastor. Essa palavra de Deus. Vejam, irmãos, que um homem que era e que foi ensinado, que foi colocado dentro de si a lei, quando ele está escrevendo esse capítulo 20, quando chega no último versículo, no versículo 25, ele fala: olha, agora eu sei que todos vocês, por quem eu passei pregando, pode olhar aí, está aí. Agora eu sei que todos vocês, por quem eu passei pregando a mensagem do reino. Quer dizer, toda essa narrativa que o Tico fez da história de Paulo, desde o momento que ele aceitou a Jesus, que ele encontra-se com Jesus ali naquela tão grande queda de Paulo. Paulo teve uma descarga elétrica do poder de Deus sobre ele, e ele fica cego. Então ele vai para aquela rua chamada direita ali, tem aquele encontro, né, com Deus, e ele fala assim: olha, todos vocês, porque eu passei pregando o evangelho do reino. Lembra da minha mensagem? Eu falo sempre que é a mensagem do reino de Deus. Não existe outra coisa. Paulo passou por tudo isso e ele falou: olha, por todos vocês a quem eu passei pregando a mensagem do reino, eu não vou ver mais, mas eu quero que vocês não se esqueçam. Essa era a ideia. Então, irmãos, esta mensagem poderosa que nós ouvimos nessa manhã, ela não pode morrer, porque a gente observa por aí que poucas pessoas têm falado do reino de Deus. Tem falado do quê? De prosperidade, de cura, de milagres, de que você vai para a igreja, você pega um copo d'água, nunca mais você ficará ou passará por dificuldades. Isso é uma lenda. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E aí Jesus disse: olha, os pobres sempre estarão convosco. Pobres sempre estarão convosco. Já pensou se for todo mundo rico? Quem ia trabalhar? Já viu algum rico aí quebrando marreta aí, construindo casa, abrindo estrada? Eu estava conversando com dois velhinhos lá no condomínio que moro, e eles falando que eles abriram estrada, cidades. Você vê, irmão, a 1950, os camaradas contando isso aqui no Paraná, derrubando de machado. Hoje tem máquina, né? Já vai cortando tudo, mas antes era do machado, mano. E eles falando o nome do machado, da foice. Vocês entenderam isso? Então, há desbravadores aqui nessa terra, e há desbravadores missionários que foram primeiro no nosso lugar, que estão lá, que são picados pelas serpentes nas ilhas. Mas eu quero te dizer que o Senhor nos deu esse conforto. Nós estamos aqui, né, para adorar o nome do Senhor. Conosco está o nosso irmão Antônio e a sua esposa Bárbara. Que maravilha! Deus abençoe vocês. Estamos muito felizes com a presença de vocês aqui. Amém? Amém. Quem gostou da palavra de Deus, diga amém. Amém. Quem acha que o Tico tem que estar em todos os cultos aqui, diga aleluia. Aleluia.
Não vou mexer com a Miriam não, eu já mexi muito com a Miriam hoje. A Miriam, senão a Miriam, eu vou fazer bullying, né? Lá no Ceará chama bullying. Eu não vou bullying com tu não, tá, Miriam? Quem sabia? Lá no Ceará fala, não vou bullying com tu não. Não vou bullying não, senão você vai ficar com raiva de mim. Amém? Glória a Deus, fiquemos de pé. Graças a Deus, estamos aqui nesse culto de missões. Eu gostei aqui das bandeirinhas. Irmãos, vamos trabalhar para o Senhor. Tinha um hino que lá no Ceará eu cantava: vamos trabalhar juntos, pelejar, todos guerrear, vamos já. O inimigo que com as hostes vem, tão feroz o mal quem vencerá. Vamos crentes, vamos todo avante, firme sempre contra Satanás. Jesus Cristo, nosso comandante, vem conosco, general da paz. Ó grandioso Pai, confia, não cai, todo avante vai vencedor. Eu não lembro o resto, amém? Glória a Deus, graças ao nome do Senhor. Então vamos lá, crentes, vamos marchar firme, aleluia. O nosso general Jesus Cristo nos capacitou, amém? E a igreja, o Brasil para Cristo, agora não é só mais o Brasil para Cristo, é todos para Cristo, aqueles que venham conhecer o nome do Senhor, porque nós estamos nas redes sociais para todo mundo. Aonde tiver alguém com um celular lá, clica lá, se inscreva aí no canal, né? Depois você procura aí a nossa irmã Cleo e o Danilo, se inscreva aí, faz como diz o Tiringa lá, aperta o dedo aí, meu irmão. Pode, quem sabe quem é o Tiringa aí? Você sabe quem é o Tiringa? Ele faz, taca o dedo aí, irmão. Clica lá, se inscreva no canal. Amém? Nós temos que falar na linguagem do povo para que possa entender, né? Taca o dedo aí no like, né? Não dê dislike não, tá? Não dê dislike não, só like, amém? Glória a Deus. Cadê as crianças que estão em casa? Aleluia, venham para a sala, vamos nos despedir. Quero mandar um abraço para o nosso Bernardo, que é o mais novinho, né? Tem mais alguém mais novo que o Bernardo? Só tem a filha do meu irmão, né? Como é o nome dela? Elisa. A Elisa é a mais nova, logo vai estar sendo apresentada aqui, hein? Estive lá visitando a Elisa é linda, né? Parece com o tio dela. Amém? Glória a Deus. Vamos lá? Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é nosso pastor. Amém.